Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, Cleverton. Tudo bem, e você? Maravilha, tudo jóia por aqui. Patrícia, então, como de costume, nós estamos aqui reunidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a reunião do Consup que aconteceu na data de 17 de março de 2022, foi a nossa primeira reunião ordinária. Nós teremos aí mais 3 reuniões ordinárias, né? Eu tenho aqui no meu calendário, vai ser a próxima dia 29/6, depois 29/9 e a última 13/12. E existe a possibilidade de a gente ter umas reuniões ainda extraordinárias, podem ser convocadas a qualquer momento, né? Tanto pelo conselho, tanto quanto pela gestão. É importante destacar que ontem nós tivemos uma reunião longa, tivemos 17 pautas, né, para serem avaliadas, né? Tivemos nossos relatos, né? Eu tive 2 relatos, você também teve os seus relatos, e foi bastante. Um só, eu tive 2. Então foi bastante longa a reunião, né? Sim. Mas aprofundada, a gente sempre aprende, né? É um destaque até que eu comentei ontem, a gente participar de colegiado, né, de conselhos, enfim, quando a gente é um grupo de trabalho, a gente acaba tendo contato com temas que não é do dia a dia da área, da formação, e a gente acaba sempre aprendendo. Então, isso é muito interessante, né? A gente fica feliz. Patrícia, eu estava pensando aqui de falar um pouquinho dos tópicos aqui, a gente batendo aquele papo, pode ser? Bora, vamos lá. Então, beleza. Eu vou pegar aqui a ordem do dia que foi disponibilizada para a comunidade, né? Então, a gente teve a primeira, que foi o processo ali referente à homologação da resolução ad referendo do Consup, que ela alterou a resolução número 3, de 27 de 2019, né? Que delega as competências para pró-reitores, diretores sistêmicos e diretores gerais dos campi. E daí teve e também a nova proposta da resolução Consup 3/2019, após a revisão feita pela comissão formada para reformular o documento. Você gostaria de comentar algo aqui sobre esse primeiro ponto? Sim. Você lembra que você contribuiu, né, lá na reunião? Sim, de forma muito rápida, mas só para dizer que isso daqui faz parte da revisão do organograma que houve ali na reitoria. E eu chamei a atenção porque ali está delegando competências, porque teve essa alteração de sessão de uma pró-reitoria para outra. E aí eu chamei a atenção porque o organograma está sendo organizado pela distribuição de cargos, o que desvirtua o conceito de um organograma. Na instituição, na nossa instituição, o organograma ele deve refletir a organização do trabalho da instituição com base no estatuto dela e no regimento dela. Esse organograma ele deve representar a estabilidade institucional, ou seja, ele não pode ser alterado a todo momento, porque a gente tem uma estabilidade, tanto no estatuto quanto no regimento, que garantem isso, entendeu? E a organização de trabalho ela está exposta ali. Então, assim, se você como professor precisa do comitê de ética, você vai olhar para o organograma, supondo que você não sabe, você acabou de entrar no instituto. E você fala, cara, onde eu vou submeter a minha pesquisa e vou solicitar aqui para que o comitê de ética faça uma avaliação. Você vai pegar o organograma e vai falar onde está o comitê de ética. Por exemplo, na revisão desse organograma, como o comitê de ética não tem cargo, ele foi retirado do organograma. Não existe mais comitê. E isso representa o quê? Que ele não existe mais na instituição? Não, ele existe, ele funciona inclusive, mas ele não está no organograma. Isso é possível? Não, não é possível. Foi isso que eu falei para o reitor e para os demais conselheiros, que muito me preocupa essa forma de organização. Distribuição de cargos, ok, que aconteça, sem problema nenhum, faça lá, coloque suas cores no organograma, sem problema nenhum. É possível fazer um organograma que representa a organização do trabalho da instituição. Por exemplo, tiraram a gestão das bibliotecas do organograma da reitoria, mas ela ainda continua correndo. Eu faço parte dela. E continua trabalhando. Isso, eu continuo trabalhando, mas no organograma eu não estou lá. O meu trabalho não está representado lá, sendo que ele existe. Se ele não existisse, nós não teríamos, né, o meu trabalho da Evandra, minha companheira de trabalho, vocês não teriam acesso à biblioteca virtual, não teriam acesso à aquisição de livros, né? Nós, com as bibliotecas do IFPR, as equipes, fazemos esse trabalho. Então, assim, somente focar na distribuição de cargos desvirtua o organograma. Incluir na organização do trabalho, no organograma, também a distribuição de cargos, é um acréscimo. E é isso que eu estou sugerindo, entendeu? Que se faça uma revisão adequada.
Não dessa Sim. forma desvirtuada, né? Sim, a tua mensagem ficou bem clara, né, Patrícia? A gente espera que, né, o teu trabalho como conselheira foi feito, que é alertar e falar, gente, vamos lá, né, vamos melhorar isso aí. A gente espera agora o resultado, né? Falado, está falado. Posso continuar aqui? Por favor. Vamos lá. Então a gente teve daí a pauta 2, que é o curso de especialização profissional técnica em atenção à saúde do idoso, Campus Curitiba. Foi a Silvana, que é a relatora, foi aprovado sem maiores problemas. Então a gente teve as próximas 4 pautas aqui. Daí teve uma com o pró-reitor, né, com o Paulo Tetu Yamamoto, que ele fala sobre a regulamentação do Programa Cultural Corporal do FPR, o PROCORP. Também foi aprovado. Por parte dos educadores físicos, né, vem essa proposta aqui, educadores físicos do IFPR. Isso, exatamente. Daí nós tivemos ali 4 projetos políticos pedagógicos, né, do Campus Paranaguá, do Campus Quedas, do Campus Palmas, do Campus Pitanga. Então aqui, todos os projetos políticos pedagógicos seguiram os ritos institucionais, né, a gente percebe que o trabalho foi feito, né, esses documentos foram enviados, as pró-reitorias, né, da PROAD ali, a DMTEC fizeram toda a revisão, devolveram e, ao final, PROENS e a DMTEC, né, a Diretoria do Ensino Médio Técnico, DMTEC, Diretoria do Ensino Médio Técnico também. Então, houve a aprovação desses 4 projetos político-pedagógicos. Daí nós tivemos a pauta 8 do Brandão, né, o Brandão ele trouxe ali os critérios e os procedimentos para ser considerados no reconhecimento, saberes e competências da carreira do magistério, ensino básico, técnico e tecnológico. Então aqui o Brandão ele focou no ponto ali, bem importante na carreira ali, do docente no caso, que é qual o momento que deve se considerar, né, para aquele pedido da RC ser aceito. Então ele fez um relato bem longo ali, bem preocupado, ele se aprofundou bastante no tema, e ele trouxe para nós ali essa discussão da RSC, né, tivemos contribuições de colegas aí durante o Consup, e também ali essa pauta aqui foi aprovada lá por todos, né? Isso, e o objetivo era corrigir discrepâncias, né? Isso. Então, isso que foi muito importante, né? Aí nós tivemos uma pauta 9 do Rodolfo, né, que é referente às diretrizes para ofertas de cursos técnicos integrados do Ensino Médio do Instituto Federal do Paraná. Aqui a gente teve uma discussão um pouco mais longa, correto, Patrícia? Sim, conceitual, inclusive, porque o documento exigia isso, o tema exige isso, né, uma vez que os institutos federais, eles fazem parte, eles nascem de um campo da educação chamado educação profissional tecnológica, né, dentro da pedagogia histórico-crítica, né, nós temos como conceito básico de educação, o que a gente oferta deve refletir esse conceito básico da educação, que é a pedagogia histórico-crítica, dentro não, né, de onde nasce esse campo da educação profissional tecnológica, né, então os nossos documentos direcionadores, né, para isso, principalmente quando a gente fala de ensino médio, que 50% das nossas vagas, por lei, elas devem ser ofertadas dentro do ensino médio, esses documentos, eles devem ser bastante, assim, objetivos nessas questões, inclusive conceituando questões muito básicas sobre trabalho também, né? E foi isso que o Rodolfo trouxe para a gente, foi um relato muito bom, muito importante, historicamente importante no Instituto. Um grande avanço, né, essa ponto 9 tanto para nós aí, com o Rodolfo fazendo esse relato. E ponto 10, então, foi a Vanessa Volt, Campus Curitiba, ela fez o processo referente às diretrizes para fim de concessão de retribuição salarial por titulação, progressão profissional por desempenho acadêmico, aceleração da promoção da classe titular da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Também tivemos a aprovação aí desta pauta. Daí nós tivemos uma pauta um pouco mais polêmica aqui, que é a pauta 11, que foi o Rafael Poltronieri, de Telêmaco Borba. Ele falou sobre a proposta de criação do Centro de Referência de Maringá. E nesse momento, uma chamada que houve, né, dos colegas ali, por parte da conselheira Daiane, da conselheira Daiane de Paranavaí, que foi a pergunta para a presidência, não entrando no mérito, né, porque a gente quer que o IFPR expanda, né, isso não foi essa a discussão. A discussão foi o que nós estávamos aprovando naquele momento. Porque um acordo, né,
de cooperação técnica entre IF e a Prefeitura de Maringá já havia sido feito, já havia sido assinado, existia um trâmite todo burocrático ali já montado no SEI, as pessoas já haviam conversado previamente, e daí isso veio para uma aprovação no Consup. E a gente fica numa situação delicada, porque nós não participamos dessa construção, né, isso foi uma coisa que você também contribuiu ali, depois se você quiser complementar, né, Patrícia, mas nós não participamos dessa construção e esse processo vem pronto para aprovação. É óbvio que a gente não vai negar, né, que, nossa, vai ter um centro de referência, vamos aqui dizer não, a gente não está lá para isso, mas nós estamos lá para construir, para somar, para dialogar, e isso não aconteceu. Esse processo chegou pronto para nós e ficamos numa situação bem delicada enquanto conselheiros ali, né, Patrícia? Uhum. E o debate da expansão do Instituto Federal do Paraná, primeiramente, tem que ocorrer de forma interna. Ela tem que ocorrer aqui, no Conselho Superior, com a comunidade da instituição e o reitor. Então, ela não pode ocorrer primeiramente entre reitor e prefeitura, não é mesmo? Então, a polêmica estava justamente na forma como o item de pauta foi apresentado, porque isso deixa o Conselho numa situação que também acaba descaracterizando um pouco a sua função, e foi isso que a gente chamou a atenção, a Daiane principalmente, né, questionando o que nós vamos aprovar de fato, porque assim, já tem um termo ali assinado, o centro já foi criado, o que existe é um proforma mesmo, para a gente só chegar e falar sim, não, e se a gente fala não, que constrangimento a gente vai causar na prefeitura, que já fez um planejamento. Ela fez o planejamento, mas a instituição aqui, o IFPR, qual foi o planejamento que ele fez? Então, a minha sugestão, inclusive, na hora ali, no conselho, foi que porque o reitor, né, presidente ali do conselho, ele disse que o fluxo era feito dessa forma. Aí eu solicitei que fosse alterado esse fluxo, porque o instituto, ele tem que trabalhar com planejamento. A gente tem que planejar as nossas demandas e expansões também. A gente tem que, inclusive, fazer esse debate no Conselho Superior, porque somos nós ali que conseguimos deliberar essas questões, entendeu? E aí, para isso, precisam ser apresentados estudos, qual é a demanda de fato local. E a gente não está aqui entrando no mérito de discutir essa pauta sobre isso, porque nem cabe mais essa discussão. Sim, porque ela já foi feita, né, e chegou pronta para nós. Não, mas ela não foi feita conosco, esse é o ponto. Sim, ela foi feita de maneira fora do fluxo, como diria, como você está falando, né, fora do fluxo normal que deveria, né. E o fluxo tem que contemplar, sim, a discussão prioritária, ela tem que ocorrer internamente, ela deve refletir na discussão que será feita com as prefeituras, com a comunidade local. O reitor ali, ele se embaraçou um pouco para justificar isso, dizendo que nós não sabíamos como que as coisas funcionavam. Eu nem, assim, Cleverton, eu não quero saber como... Não é que eu não quero saber, mas é que não cabe a nós discutir isso, entendeu? O debate político em si, relações políticas, né? Eu não gostei muito dessa fala dele, porque dá a impressão que os fins justificam os meios e a gente não pode trabalhar dessa forma dentro da nossa instituição, no serviço público, inclusive. Não podemos jamais priorizar que os fins justificam os meios. Vocês não sabem como as coisas funcionam. Eu não quero entrar nesse debate. A questão o fluxo precisa contemplar a comunidade do IFPR. Ela tem que ser prioritária em qualquer discussão do próprio IFPR. Exatamente, porque quando a gente aprova o planejamento, a gente espera que estejam lá tudo o que vai acontecer no próximo ano, né? E quando isso não está no planejamento, a gente sente, poxa, por que não vem agora estar aqui? Se uma conversa, né, se você pegar as datas, às vezes você vai ver que as conversas começaram antes daquele documento ser apresentado, lá não apareceu, então a gente fica um pouco preocupado com o fluxo. E poderiam ter sido incluídas no planejamento, né? A gente percebe isso. Bom, então a gente ficou bastante tempo falando sobre esse ponto 11 e depois avançamos para o ponto 12, que é, né, em relação ao relatório de gestão de 2021. Então foi o Mazeto, Marcelo Mazeto, novamente, que fez o relato, ele já fez o ano passado. Ele trouxe para nós, então, um resumo ali de tudo que foi
definido no relatório de gestão, apresentando os recursos que foram buscados, externos, para atender a esse novo cenário, né, impactado pela pandemia. E ao final ali ele resgatou, né, que nós já havíamos pedido, tanto eu quanto você, no relatório de gestão do ano anterior, para que fossem detalhados alguns assuntos, como, por exemplo, a capacitação, quantos servidores e servidoras, né, tiveram um processo de capacitação concluído, e para a gente ter esses indicadores e saber exatamente o que está acontecendo. Então, isso não consta novamente nesse relatório. Depois o professor Paulo Yamamoto falou que para o próximo terá, que eles estão se organizando novamente na questão da coleta desses indicadores e vão apresentar para nós. Não foi incluído no anterior, conforme você sugeriu, não foi contemplado nesse. Isso, a justificativa foi que a Progep faz isso manualmente. Isto. O que é um absurdo. Não tem sistema para isso. Tudo bem, a gente está aí com o SWAP, mas, gente, a gente está numa instituição de tecnologia. Não, qualquer sisteminha, qualquer. Você é da área. É tão difícil assim? Não é mesmo? Patrícia, é complicado, né? É complicado a gente dizer se é difícil ou não é, mas a gente sabe que tem que existir uma força-tarefa para que isso se resolva, porque a gente está indo para o terceiro ano já. Então a gente viu ano passado, agora o segundo tempo. O ano que vem, talvez não tenha, vai ter, a gente, né? Então a gente tem que dar essa atenção, porque isso é transparência. Isso está na lei, nós temos que ser transparentes com os recursos públicos, né? E a gente tem que apresentar isso para a comunidade. Então, nós estamos lá na cadeira do Consup pedindo essa informação não está disponibilizada para a gente, não está para ninguém. Então, isso é investimento público nos servidores, né? Isso. E eu fiquei feliz do Marcelo Mazeto ter resgatado isso e colocado isso no relato dele, né? Isso demonstra como ele está comprometido também com a transparência da instituição. Importante. Depois, a pauta 13 foi da política de proteção de dados pessoais do IFPR. Essa eu acabei fazendo o relato. Eu tenho um pouco de familiaridade com a LGPD, porque eu fui convidado por um ex-colega nosso aí do IF para ser banca de mestrado lá do mestrado dele na área. Então, eu acabei me debruçando um pouco mais, né, sobre a LGPD. Trouxe algumas contribuições no documento, mas a gente sabe que é uma lei nova, então a instituição, ela vai se adaptar. Isso não tem como dizer, tá errado ou tá certo. A gente vai acabar aprendendo durante o processo. Mas o documento que foi apresentado, construído pelo grupo de trabalho, ele vem muito bem fundamentado, ele tem o plano de trabalho que aconteceu ano passado, o que vai acontecer para agora, as ações do ano passado, que eu, lendo o relatório, eu me lembro dos vídeos, né, essa equipe acabou trazendo profissionais de fora para explicar para nós essa formação da comunidade acadêmica, eu acabei assistindo na época, por isso que eu me lembrei. Então, ela atende tudo que a lei pede, né, com um detalhe especial para a parte do capítulo 4 da lei, que é específico para instituições públicas, né. Então, também foi aprovado por unanimidade, não houve nenhum questionamento. A única coisa que eu comentei ao final ali, pro presidente até, e eu sei que a minuta engloba a questão dos sistemas do IFPR, mas o SEI, a gente tem uma consulta externa, que ela está liberada para a comunidade externa acessar, né? E quando a gente procura por nome de servidores lá, muitas vezes a gente pode acabar acessando algum dado sensível. E até a conselheira da END Paranavaí comentou na hora sobre se a gente conseguiu acessar um dado público, porque eu estava pesquisando, e isso a gente estava numa conversa, eu e a conselheira Vanessa Bock, uma vez estávamos testando isso, justamente da LGPD. E aí eu falei, não, público não, então isso ocorre uma falha instrumental do processo. Quando se cria o processo que ele deveria ser restrito, ele está colocado como público, essa pesquisa externa ali, ela acaba mostrando esses dados para qualquer uma pessoa que esteja na rede mundial de computadores. Então, isso vai ser um processo que vai necessitar de um fluxo, né? Um fluxo para quê? Para que o processo seja instruído de maneira correta, respeitando a LGPD desde o começo, para que as informações sensíveis, elas não sejam divulgadas. E ainda a gente tem uma cláusula na lei lá que fala sobre a destruição dos dados. Nós não podemos ficar com esses dados para sempre, com exceção da parte da educação, que ele tem um caso específico dentro da lei. Mas, por exemplo, se é uma coisa temporária, se é um projeto que é passageiro dentro do IF, a gente não pode ficar com essa informação ali, né, por muito tempo. Sim.
Tem que aplicar a tabela de temporalidade também, tem aí uma série de normas a serem seguidas. Só que é fácil resolver essa questão no SEI até, né? Eu acho que valeria a pena até uma campanha de conscientização ou de sensibilização mesmo em relação a isso, na hora da instrução processual, se for subir documentos que são sensíveis, tem como a gente já subir com ele restrito, mesmo que o processo seja público, mas somente aquela parte dos documentos tornar restrita. Talvez um pop-up ali, uma advertência para a pessoa lembrar, que às vezes na correria do dia a dia, a pessoa não faz por maldade isso, mas é que esquece, tipo, muito processo, né? É muito processo. Então... por isso que tem que ser, assim, uma campanha mesmo. É igual a gente, com várias campanhas, a gente sabe que, eu tenho que me vacinar sobre, né, gripe, todo ano, vamos tomar a vacina contra a gripe, porque tem campanha que nos lembra sobre isso, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, uma campanha de conscientização sobre a instrução processual, principalmente nessa parte, eu acho que valeria muito a pena, né? Então, isso. É comunicação, né? Vamos lá. Então, daí a gente toca aqui então, pro próximo, a gente tá indo pro 14, estamos quase encerrando aqui. Teve a proposta de regulamentação da implantação do portal de revistas e periódicos, foi feita pelo pró-reitor Amarildo, também foi aprovada, né? Daí nós tivemos a pauta 15, que é a proposta de revogação dos atos normativos, conforme o decreto número 10.139, 28 de novembro, que trata da revisão e consolidação dos atos normativos. Esse aqui foi o professor Paulo Yamamoto, que instrumentou. Eu não sei se você quer comentar algo, Patrícia, a gente pode passar. Só para todo mundo entender, isso daqui seria assim, com esse decreto a gente tem uma nova formatação, uma nova apresentação dos nossos documentos institucionais. Aí, por conta dessa nova apresentação, que a gente chama de formatação mesmo, não é nem mudança de conteúdo, é formatação, a gente tem que revogar os anteriores e publicar novos, mas eles são iguais. Então, uma portaria que antes, né, como a gente vai passou por esse momento de nova formatação, mudou o número, entendeu? Então, por isso que você tem que revogar o anterior e trazer o novo nessa nova formatação. Que é como se fosse assim, revisou uma norma da ABNT e a gente está tendo que adequar os nossos atos normativos, os nossos documentos. É só isso. Muito simples. E aí a última pauta 16, antes de eu falar da que a gente incluiu no começo da reunião, foi a proposta de alteração da resolução 55 de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a organização didático-pedagógica da educação superior. Aí foi a Ana Cláudia Radiz, lá de Irati, minha ex-colega de trabalho, né? Trabalhamos juntos por um tempo. E essa resolução aqui, ela é pontual ali para algumas questões, a questão da distribuição das vagas, como é que vai ser as vagas remanescentes, as chamadas e tal. Alguns detalhes específicos para esse quesito do ensino superior. Inclusive, eu já até passei para a minha coordenadora lá no momento, né, a professora Laureana, eu sou vice dela lá da nossa tecnóloga, então isso vai impactar. A gente está no processo agora de reconhecimento do MEC, a gente tem que estar sempre atualizado com essas regras. E daí, mas essa, Cleverton, é uma resolução muito importante, que havia uma demanda represada, inclusive, de fazer uma atualização dessa resolução, e ela foi feita agora, né? Então, mas isso, ela é de 2011. Isso, 2011. Você imagina, a organização didático-pedagógica, ela tem que ocorrer, e inclusive tem que ser contínua essa revisão. Ela não pode ocorrer a cada 10 anos, 11 anos, entendeu? Ela tem que ser, por isso que é uma demanda represada mesmo, né? Isso. Mais um avanço. E 17, daí foi o ponto que foi polêmico, né? Porque ele foi referente àquela reunião extraordinária que nós convocamos os conselheiros, que foi para debater sobre aquele absurdo, né? Que era o reordenamento dos institutos federais pelo Brasil, sem ter nenhuma vaga, né? Sem ter nenhuma vaga para professores, nenhuma vaga para aluno. E nós fizemos essa reunião justamente defendendo a comunidade, que a comunidade se manifestou e cobrou dos conselheiros que a gente, né, nos manifestasse sobre o assunto. No momento a gente teve algumas declarações do reitor, um documento oficial que circulou assinado por ele, falando sobre reordenamento, teve um vídeo institucional que ele falava disso, e nós queríamos ouvi-lo. E, né, nessa reunião a gente acabou fazendo para discutir esse ponto.
Então, a gente ficou um tempo discutindo a pauta 16, ou a pauta 17 ontem, que é essa última pauta aqui, sobre essa questão. Só uma correção, Cleverton. Na realidade, a gente fez essa reunião extraordinária, chamamos ela com 2/3 do Consup, porque o que foi acordado e o que nós aprovamos em relação ao reordenamento, levando em consideração a consulta pública, é que nós não queríamos o reordenamento do IFPR como estava sendo proposto, que eram 3 institutos federais. Isso. Aí, após isso, em paralelo a essa discussão, ela foi retomada, não sabemos por quem, se foi pelo reitor ou se foi por uma bancada política ali do Congresso Nacional, deputados federais, né, provocados por deputados estaduais. Não sabemos quem foi que começou, se foi no MEC mesmo, a gente sabe que teve movimentação no MEC, enfim, justamente por não saber quem começou, então ventilar essas informações sobre o reordenamento com 4 institutos, chegando até 5 aqui no Paraná. Uhum. Sendo que aqui já havia pacificado o tema internamente. E o reitor envolvido nisso. Por isso que nós queríamos que ele se posicionasse. Ele não se posicionou, criou um constrangimento com o Consup, e aí nós chamamos essa reunião extraordinária e enfrentamos problemas para que ela ocorresse, inclusive. Né? E ela não foi uma reunião aceita. Né? Ela não está colocada como oficial. E isso foi, inclusive, questionado pelo próprio reitor, pelo pró-reitor que estava substituindo o reitor na época, que era o senhor Paulo Yamamoto, questionado sobre a validade dessa reunião, e aí foi submetido provocar a procuradoria do Instituto, que também ali trouxe um parecer que também foi questionado, abrimos uma diligência para isso, né, a conselheira Daiane, inclusive, assina a diligência. Então, o reitor traz para a gente novamente esse item de pauta que foi incluso ontem, na hora em que a reunião abriu. Perfeito. Perfeito, Percy. Obrigado pela contextualização, é isso mesmo. Então, daí nós, a partir desse momento, a gente teve essa conversa, vários conselheiros se manifestaram, eu também me manifestei, você, falamos, né, dessas questões, e todos ali que estavam falando, isso faz parte da história. A reunião ela foi convocada com base no nosso regimento, embora nós não tivemos o apoio da Secretaria do órgão colegiado, que deveria nos apoiar, nós não tivemos o apoio da comunicação na época. Sim. O conselho pediu e não foi atendido. Então isso vai ficar para a história, nós registramos e frisamos muito ontem que isso é um aprendizado. Né? É um aprendizado que deve ser relembrado sempre, porque o conselho, ele é o conselho superior, né? Nós temos esse direito, e está no regimento que nós podemos convocar essa reunião. E foi colocado em votação para que ela fosse aprovada, essa reunião, né? Como se ela estava como se não existisse, como você disse, né? E ontem foi aprovada, então ela faz parte da história, nós conseguimos colocá-la aí na história do Consup de maneira oficial. Certo, sim, sim. E lembrando que o tema em si do reordenamento ficou velho, né? Apesar de ontem ter sido trazida, o tema ficou velho. Por que ele ficou velho? É importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, para quem ainda não sabe, que no ano passado mesmo, o Ministério da Economia disse que não teria investimento para o reordenamento. Gente, no atual contexto, esse atual Ministério da Economia nos salvou. Vamos colocar assim, tá? Entendi, aí tá o gel, né? Eu tô rindo. E é de nervoso, né? Porque a gente vive uma realidade que às vezes é inacreditável, é surreal, né? Mas isso aconteceu, então o próprio Ministério da Economia disse que era inviável, né, que era algo que inclusive a gente estava questionando a viabilidade do reordenamento e o paralelo, essa discussão paralela que teve depois, que a gente queria que o reitor explicasse, né? Se com 3 não era viável, imagina com 4 ou com 5, né? Então, de onde vem o investimento para tudo isso, se o investimento para manter o que já existe está bem escasso? Né, o recurso que vem para o que já existe. Então, quais são as nossas prioridades em termos de educação pública aqui no Paraná, né? E aí o tema ficou velho,
realmente, assim, até a conselheira Daiane, ela frisou isso e me representou nessa hora, o desânimo para discutir, retomar esse tipo de discussão, porque foi muito desgastante, foi ruim, né, a gente ter que tomar as providências que a gente tomou internamente para dar conta do tema e como ele estava correndo de forma paralela à revelia da vontade da comunidade interna do IFPR, né, então assim, realmente trouxe assim um certo desânimo ter que retomar esse tipo de situação, relembrar, né, mas vale o registro, vale o aprendizado, que não se repita, né? Que a gente lembre disso para nunca mais repetir esse mesmo erro. Exatamente. Aí teve a comunicação dos conselheiros, você se manifestou novamente, quer relembrar, Patrícia? Sim, eu me manifestei porque o ano passado, em novembro, foi publicada a resolução sobre o programa de gestão, na modalidade, ali tem a modalidade do teletrabalho, e ela foi aprovada e até então ela não, até o momento nenhum técnico ou técnica administrativa consegue fazer a adesão ao programa, né? Então eu expus que o IFPR já traz isso atrasado, porque a instrução normativa do Ministério da Economia, a instrução normativa no governo federal ela já é de 2018, então ela chega com atraso no Instituto há 3 anos, né, com esse pequeno gap, e aí quando chega e a gente aprova, não havia o condicionante na aprovação para adesão, inclusive tem o fluxo da adesão na resolução, e aí eu mando então uma mensagem para a pró-reitora de gestão de pessoas questionando como aderir ao programa, ela disse que precisava de um sistema, o Ministério da Economia já tem um sistema funcionando, então por que não aderiu e não instalou já esse sistema, né? Uma vez que a resolução foi submetida a nós, para aprovação no Conselho, a gente já imaginava que tudo isso estava pronto para adesão. Uma vez que a resolução for aprovada, está tudo pronto para as pessoas aderirem, né? Mas não. E aí eu envio uma nova mensagem, né, na semana que passou, para a pró-reitora de gestão de pessoas. Ela pede para que eu reencaminhe essa mensagem para a comissão do programa de gestão. A Ana Raquel, que é presidente da comissão, me retorna e diz que então nós estamos assim, eles estão aguardando para que dentro da agenda da DETIC, quando o swap, esse módulo no swap ficar pronto, que está previsto para junho desse ano, então a resolução poderá ser aplicada. E aí eu trago isso, assim, de uma maneira bastante insatisfatória, porque é inaceitável, na realidade, esse tipo de situação. Criou-se uma expectativa dentro das servidoras e servidores do Instituto Federal do Paraná. O reitor faz uma justificativa que não é plausível. Mais uma vez eu quero criticar a postura dele, porque ele jogou nas nossas costas que o Conselho já fez críticas em relação ao teletrabalho, o Conselho não sei o quê, porque outras pessoas... Gente, nunca, assim, a discussão para o teletrabalho, ela coube no momento que a resolução foi submetida. Fizemos. Independente de quem foi contra ou quem foi a favor, se ela foi submetida e foi aprovada, aplica-se. Acabou. Nós não podemos agir de uma maneira antiética e retomar uma discussão que tem gente contra e gente a favor. Isso não pode ser a justificativa usada para... Entendeu? Assim, e por isso que eu falo que é inaceitável vindo da parte do reitor. Né? A gente não pode aceitar esse tipo de argumento, entendeu? Assim, de uma autoridade como ele. Né, uma vez que o Conselho aprova, aplica-se. Então, assim, eu estou falando aplica-se porque lá tem o fluxo para ser aplicado, entendeu? Então, se existe a vontade de pessoas... E, assim, adere quem quer também, não é algo compulsório, é voluntário. Vai aderir quem quer. Então, essa discussão conceitual sobre teletrabalho no mundo do trabalho, ela não cabe mais. Podemos fazer, né? Mas em outro momento, o sindicato pode chamar, inclusive, podemos fazer isso, mas não ali usando como justificativa e colocando a pauta contra as pessoas ou contra o próprio conselho. Gente, peraí,
né? A gente tem que ter ética nas coisas para argumentar e justificar por que a gestão não está fazendo as resoluções funcionarem, uma vez que elas foram submetidas nos conselhos nesse caso, né? E foram aprovadas. Por que não funciona? Isso demonstra também que a instituição não está funcionando nessa área, porque isso vem para a eficiência do serviço público. Quem aderir, tem lá o porquê que vai aderir, como que vai trabalhar, e a gente está num momento de pandemia também, ainda é necessário lembrar que a pandemia não acabou, né? Então a gente já vem trabalhando, fazendo trabalho remoto durante a pandemia. O meu setor mesmo já mostrou assim que ele super funciona. E ele é eficiente, os serviços não pararam, pelo contrário, entendeu? Eles se tornaram mais eficientes, mesmo tendo tirado a gente do organograma, tá? Uhum. Porque o meu trabalho, a minha eficiência, independe de distribuição de cargo, inclusive, entendeu? Uhum. Depende, eu como servidora pública, o compromisso que eu tenho com o serviço público também. Então, por que uma resolução como essa não está sendo aplicada? Não está sendo executada? Em resumo, a gente vai ter que aguardar pelo swap, então. Eu confesso que estou ansioso pelo swap, né? Eu sei que isso é lamentável, eu concordo com tudo que você falou. Estou ansioso pelo swap, embora eu não tenha participado de nenhuma discussão sobre isso, não foi levado ainda para nós nada no conselho. Uhum. Eu estou um pouco por fora, né, do que está acontecendo com o swap. Mas parece que ele vai resolver todos os problemas, então eu estou ansioso. Estou com a TI, espero que realmente isso aconteça. Nós precisamos de um sistema acadêmico completo, que nos atenda, que atenda os fluxos da instituição. E é muito importante que não é as pessoas que têm que se adaptar ao sistema, é o sistema que tem que se adaptar ao fluxo, né? Então, por isso que ele tem que ser planejado, entender os processos, né? Eu sempre comento do escritório do processo, da importância de ter, né, um fluxo processual para todos, para a instrumentação de todo o que é processo, seja a matrícula do aluno até a impressão do diploma, porque daí quando você tem um fluxo ali que todo mundo segue, a gente consegue manter esse trabalho sempre acontecendo do mesmo jeito, independente de quem esteja lá, porque às vezes muda a coordenação, em um curso, por exemplo, que é o meu caso lá, eu peguei uma coordenação da especialização. O fluxo ele não está muito bem esclarecido, estabelecido, então cada coordenador acaba fazendo da melhor forma do jeito que conseguem, coloca no sistema, coloca numa planilha, coloca no SEI, e o SEI ele está sobrecarregado, a gente coloca muita coisa lá e às vezes a gente poderia ter outras meios de implantar isso. Usa inadequadamente ele como repositório, né? E isso. Assim, Cleverton, fazendo uma discussão aqui só para a gente finalizar esse vídeo, fazendo uma discussão aqui dentro da educação profissional tecnológica e rompendo o determinismo tecnológico, o sistema ele tem que representar, ele tem que ser representativo, ele não pode ser determinado, nem determinante, ele tem que representar a realidade, aquilo que já existe, a gente transfere para o sistema. É assim que a gente rompe com o determinismo tecnológico, não é a tecnologia que vai ter que ditar as regras da maneira como a gente deve viver e deve funcionar. Ele existe para auxiliar nesse sentido, para que se funcione melhor, entendeu? Mas nós temos que dominar essa tecnologia para que isso aconteça. Então eu tenho grandes expectativas em relação ao swap. Também e eu espero que funcione mesmo, torço para isso e estou à disposição para cooperar com esse bom funcionamento. Eu também, se precisar, a gente sempre está aí, principalmente a questão do fluxo, que é importante. Bom, Patrícia, agora são 8h17, sexta-feira, né? Nós não conseguimos gravar ontem, a gente estava bem cansado, ainda tínhamos compromisso à noite, cada um, né, com os seus trabalhos. Mas hoje encerramos então, né, vamos assim em breve disponibilizaremos aí para os colegas, para nossos pais, para a comunidade, para quem quiser assistir, e a gente sempre está aberto para colaborar. Eu gostaria de agradecer a Patrícia, sempre aprendo com você, sempre aprendo com os colegas do conselho, inclusive também aprendo o que eu não devo fazer, né, isso também é importante, né, a gente aprende o que a gente deve e aprender o que não se deve fazer e ter certeza que eu já tinha certeza antes, né, então a gente vai andando aí. Mas é isso, Patrícia. Eu queria desejar uma boa noite para você, boa sexta. E sextou com S de serviço público. Serviço público, é isso aí. Valeu, Fati, então, um abração, tudo de bom, viu? Tchau. Para você também, tchau, tchau. Até mais.